Alô, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí na nossa aula inaugural para a Prefeitura de Eusébio, né? Nós estamos na expectativa, havia um boato aí no Baixo Clero de que esse edital ia sair até o dia 20, né? Mas até agora nada de edital, mas a banca já foi escolhida, né? Eu sou o professor Brando, trabalho já há algum tempo com o IB, e diga-se de passagem, quem já conhece essa banca é, ó, uma bosta. Pense numa banca desgraçada, né? Ela não tem filtro e às vezes coloca umas questões sem pé nem cabeça, questões que só existem dentro da esfera do site da prefeitura, da banca contratada. Isso dificulta muito, né, o trabalho do concurseiro. Já realizou uma prova esse ano, né? Final do ano passado, início desse ano, nós tivemos uma prova também em Eusébio, né? Focada, focada aí para ACS, né? E aí colocou uma questão sobre o Eusébio também sem pé nem cabeça. Eu já conheço a banca há algum tempo, nós já temos aí publicado o edital da AMT, né, que é a Autarquia Municipal de Trânsito, e aí a previsão da abertura do edital para as outras vagas, especialmente para a área de educação, particularmente na área de pedagogia, muitas e muitas e muitas e muitas vagas, né? É estranho, porque esse ano é um ano que precede um ano eleitoral. Então, vai pipocar uma porrada de concurso em várias áreas, especialmente em duas áreas, né? A área de educação e a área de saúde. São áreas que constantemente nós temos que ter um processo de renovação, tá? Bora lá. O que é que nós conhecemos da banca? A banca tradicionalmente explora o aspecto político regional. O nosso concurso, Cleusa, primeiro concurso, é nada não, vai dar certo. Para que área, Cleusa? Educação, saúde, Educação, né? O primeiro pedagogia, com a banca com Supanca. Eu já fiz uma daqui de Fortaleza. da Prefeitura de Fortaleza, o INPA? Aham. Pois é, a pegada da Consulpan é bem diferente da do INPA. O que se assemelha em alguns pontos é a língua portuguesa. Didática é diferente e a parte de conhecimentos gerais também é muito diferente, né? O INPA foca muito no Ceará e a Consulpan vai focar muito no próprio município. Nós temos alguns problemas com o município de Eusébio, nada contra o município de Eusébio, tá? É um município muito novo, novo de verdade. O seu processo de emancipação é de 1987. Esse ano ele faz aí 38 anos de existência, somente. Só tem 38 anos de existência. É um município muito novo. Então, quando se busca ali, vamos vasculhar a história de Eusébio, aí lascou. História de Eusébio, de 87 para cá, não. A história de Eusébio começa um pouquinho anterior a isso, tá? Uma outra coisa que talvez vocês tenham visto aí na concorrência, não sei. O brasão do município de Eusébio mudou esse ano. Em janeiro de 2025, o brasão do município mudou. E eu tenho acompanhado, é um trabalho que eu faço também, eu tenho acompanhado os outros cursos, quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo e tal. E aí, a maioria absoluta, a maioria esmagadora do que eu vi, mantém o, o brasão antigo, tá? E isso pode ser cobrado na prova. Então, eu, professor Brando, e aqui nós do IB, nós pecamos por excesso. Por falta, nunca. Então, vamos embora. Deixa eu começar aqui a apresentar para vocês o nosso PowerPoint de hoje, né? Nós fizemos aí a apresentação de quem é o IB, aqui veio os nossos resultados, e aqui o nosso PowerPoint de hoje. Está todo mundo visualizando? Olha só, tá? Aqui nós vamos ter um mapa esquematizado do município do Eusébio. Vou colocar aqui a minha caneta, né? Vou até colocar aqui, gosto sempre do vermelho, tá? Então, originalmente, você está vendo aqui, o Eusébiozinho de Açúcar nem sempre foi isso aqui. O Eusébio, historicamente, esteve ligado ao município de
Aquiraz. Mas antes da existência do município de Aquiraz, tá? Nós tínhamos ali a região da Messejana. Antes que você me corrija mentalmente. Messejana é com dois S. Não. Messejana é com C. É uma palavra de origem indígena. O lugar das Messês. Tá? Palavras de origem indígena são crapadas ou escritas com C ou cedilha. Né? Então, nós temos aqui Maracanaú, Pajuçara, é com cedilha. Aí a prefeitura escreveu com dois S. A prefeitura de Fortaleza também escreveu Messejana com dois S, tá? Mas estou só explicando. Então, as terras localizadas entre Messejana, que já foi cidade até 1931, e Aquiraz, correspondiam a Eusébio. Originalmente, os indígenas ou povos originários do Ceará se dividiam em dois grandes grupos. Os grupos tapuias e os grupos tupis. Os tapuias mais interioranos, né, chamados de língua travada, e os tupis, né, mais no litoral. Tanto é que predominava aqui, junto ao litoral, as tribos vinculadas aos potiguaras, né, os cabeças de camarão, que é o que significa potiguara. E junto ali também nós vamos ter os Genipapo-Canidé, que tanto existiam no litoral, quanto também se estendiam um pouco para o interior. A história do Eusébio está vinculada inicialmente à história de Aquiraz. A história de Aquiraz de Eusébio está vinculada à história de Fortaleza. A banca pode cobrar a história de Aquiraz? Não. A banca pode cobrar a história de Fortaleza? Não. Então, tenho visto aí também, muitos falando sobre região metropolitana de Fortaleza, não está previsto no edital, a não ser que o edital diga lá, Eusébio e municípios circunvizinhos, os municípios que estão vizinhos ou fazem limites com Eusébio. Município faz limite, quem faz fronteira é país, quem faz divisa é estado. Então, muito cuidado com isso. Essa região aqui todinha, tá, junto ao litoral, era passagem natural dos colonizadores. Tanto é que a ocupação da região, vejam, da região, vai começar nas primeiras décadas do século XVII. Eita, agora lascou. Vou voltar aí para vocês para contextualizar essa situação. Tranquilo? Opa, já tem mensagem aqui, da Dayana dizendo que é o primeiro concurso. Está sem som. Pronto, tudo na paz. Dúvidas até aqui? Acelero, desacelero, mantenho o ritmo. Vocês aqui mandam. Tranquilo? Podem falar que eu escuto. Eu mandei no chat que está de boa. Tranquilo, né? Vamos lá. A ocupação ao Jefferson, Roberta, mantém o ritmo perfeito, tá? Se eu acelerar, vocês me digam, porque eu tenho um horário fechado e eu estou, embora o meu não seja brando, eu vivo em 220 volts sempre, né? É coisa típica de professor. O contexto do século XVII, nós vamos entender o seguinte. O Ceará começa 103 anos de atraso em relação ao Brasil, certinho? 1500, chega Vicente Yanes Pison na costa do Aracati, segue para a costa da Barra do Ceará, um bairro em Fortaleza, mas Vicente Yanes Pison não podia tomar posse, né? Porque Vicente Yanes Pison, ele era um navegador espanhol, né? Sendo ele... Opa, foi o que aconteceu aqui, gente. Sendo ele um navegador espanhol, ele não podia tomar posse por conta do Tratado de Tordesilhas. Então, primeiro europeu a chegar na América do Sul foi no Ceará, na Aracati e depois na Barra do Ceará, 1500. 1603 vai chegar uma bandeira, né, uma expedição militar financiada Pedro Coelho e Martins Soares Moreno.
E aí, em 1607, não se preocupe com as datas, é só lembrar o contexto. 1607, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a primeira seca registrada na história do Ceará. E aí, por conta disso, Martinho Soares Moreno, na condição de soldado, e Pedro Coelho, na situação de capitão-mor, saem do Ceará em direção ao Rio Grande do Norte. E nesse processo, eles passam por onde? Pela região do Eusébio e depois pela região do que seria Aquirás. Tá? Em 1608, 1610, chegam aqui os jesuítas, Francisco Pinto e Luiz Filgueira, e estabelecem aldeamentos, aldeias artificiais, com o intuito de realizar a catequese, né? A doutrinação dos indígenas. E é nesse processo que essa área começa também a ser ocupada, encontrando ali duas tribos, os potiguaras, presentes no litoral, e os Genipapo-Canidé. Tranquilo, gente? De boa? Posso seguir nessa linha? Pronto. Dúvidas? Não. Então, vamos embora. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. E nós temos aí 10 questõezinhas para resolver, porque não existe aula sem resolução de questões. Há um motivo muito simples para isso, né? Na prova, o que nós teremos serão questões. Tanto é que essa área onde hoje nós temos o município do Eusébio, né, era o caminho entre o Ceará e o Rio Grande, que depois vai se tornar Rio Grande do Norte. Né? Aqui nós vamos ter as primeiras comunidades indígenas, para você entender como estava a distribuição. Ó. Aqui no litoral cearense, os Tremembés, os senhores do litoral, próximo à Fortaleza, né? Os Pitaguari, Maracanã e Pacatuba, os Tapeba, hoje em Calcaia, aqui, ó, Genipapo Canidé, né? E os Potiguaras, e outros grupos que já foram basicamente extintos do Ceará, né? Nós temos aqui as grandes nações, como as nações dos Cariris, né? No sul do Ceará, que ali sofre a grande influência da proximidade com Pernambuco. Além desse fato da ocupação começar no século XVII, ocorreu um evento durante o século XVIII que foi a chamada Confederação dos Bárbaros, né? Os indígenas cearenses, os povos originários cearenses, se juntaram com povos da Paraíba, com povos do Rio Grande do Norte até da Bahia, e ofereceram armada, uma resistência armada contra os portugueses. E aí, no século XVIII, o governo português que comandava o Brasil decreta a chamada Guerra Justa. E nessa Guerra Justa, centenas de índios, se não milhares de índios, vão morrer. Tá? O nome do município tem duas explicações básicas, certinho? Duas explicações básicas. Todas as duas estão no site da prefeitura. E aqui eu levanto um alerta, tá? Nós trabalhamos aqui com três informações. Nós trabalhamos com informações do Estado do Ceará, o IPES. Nós trabalhamos com informações do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também com informações da Prefeitura Municipal do Eusébio, além de livros, né? A história dos municípios, anuário do Ceará e tal, todas essas ferramentas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes acontece de nós termos contradição de informações. Tá? A prefeitura diz uma coisa, o IPES diz outra coisa e o IBGE diz outra coisa. Aí nós achamos o ponto comum e baixamos uma bibliografia sobre isso. O nome do município de Eusébio, oficialmente, está vinculado ao senador Eusébio de Queiroz, né? Que em 1850 aprova e decreta a lei que proíbe o tráfico negreiro. Também existia na localidade um certo senhor Eusébio, tá?
na prefeitura tem as duas informações. Então, se porventura cair na nossa prova essas duas informações, é uma questão que nós devemos interpor um recurso, porque essa questão terá uma dupla resposta. Tranquilo? Vem comigo. Aí aqui nós vamos ter um mapa antigo do Ceará, e bem aqui, caríssimos, o número 1 é o município de Aquirás. Se você observar esse pedaço aqui, ó, corresponde a esse pedaço aqui. Ou seja, o município de Eusébio, historicamente, esse trecho do Eusébio, historicamente fazia parte do município de Aquirás. Esse processo de emancipação, ele só vai acontecer em definitivo na década de 80 do século XX. Tranquilo? Saindo daqui, voltando aí para vocês, ver se tem alguma dúvida, senão nós avançamos. Até aqui tudo na paz, tudo tranquilo, seguimos. De boa, alguma dúvida? Sim, não, posso seguir? Então pronto. Não tem dúvida, vamos embora, né? Eu tenho aí as questõezinhas também para resolver, aqueles que tenham tido acesso a essas informações. Então vamos lá. Nós estamos aqui no município do Eusébio, né? E aí você vai perceber a vinculação, isso aqui é o mapa das principais províncias do Ceará, né? Os 184 municípios do Ceará, que é originário de apenas 18 municípios, esses 14 aqui eram os 14 originais, com destaque para Apirás, né? Que foi a primeira vila capital do Ceará. Vila capital ou capital, tá? Cidade capital foi Fortaleza. Então, lá por volta de 1933, né, o período aqui em que o senhor Getúlio Dornelles Vargas, né, comandava o Brasil, o período em que os prefeitos foram substituídos por interventores, né, surgiu a primeira denominação do Eusébio, o distrito de Eusébio de Queiroz, né? Uma alusão, uma referência à Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Tá? O Brasil não podia mais comprar escravos vindo de fora. Então, nesse processo, começa, então, o chamado tráfico interprovincial. Né? Os escravos ou escravizados, para ser politicamente correto, que estavam aqui, são demandados para outras províncias. Isso também vai explicar o motivo pelo qual o Ceará se torna a primeira província a abolir a escravidão. Em 1938, 5 anos depois, o distrito volta a se chamar simplesmente Eusébio. E aí vai continuar na situação de distrito de 1933 até o ano de 1985 e 86. Por que 85 e 86? Em 85 e 86 começa, né, uma articulação política, especialmente comandada por Edson Sá, que foi o primeiro prefeito de Eusébio, um processo de emancipação política. Né? O Eusébio já não se sentia mais vinculado ao município de Aquirás. Fez 3 plebiscitos. Por 3 vezes a população foi consultada e somente no terceiro plebiscito, tá? No final de 1986, é que, de fato, o município conseguirá o seu processo de emancipação. Emancipação essa que só vai acontecer de fato e de direito no dia 23 de junho de 1987, sobre a gestão do então governador, senhor Tasso Ribeiro Gereissati. Por que isso?
Porque até a década de 80, para que os municípios fossem criados, né, era necessário primeiro ser aprovado na Câmara de Deputados, passou pela Câmara de Deputados, seguia para a sanção, né, para o julgamento do governador. Se o governador assim julgasse conveniente, ele sancionava ou vetava. E aí, Tasso Gereissati, em 87, no seu primeiro mandato como governador do estado do Ceará, aprova a emancipação do município do Eusébio. Tranquilo? Nós vamos ter aqui um mapa esquemático do município de Eusébio, né? E os municípios limítrofes, os municípios que vão fazer limites com Eusébio, com destaque para Itaitinga, com destaque para Fortaleza e com destaque para o município de Aquirás. Caindo na nossa prova, tá? Qual o maior limite territorial do Eusébio? O maior limite territorial do Eusébio, o município de Aquirás. Tá? No entanto, o Eusébio tem algumas questões, né, de ordem política, hídrica, ambiental, também com Fortaleza, né, que é a Lagoa da Precabura, além dos acessos. Ó. O rio Coaçu, que é um rio importante vinculado à bacia hidrográfica do rio Cocó, também muito vinculado, e uma CE que atravessa o município, que é a CE 040. É um município relativamente pequeno, mas é um município em constante processo de expansão econômica. É só você, por exemplo, perceber que grandes redes educacionais de Fortaleza e do Ceará transferiram algumas das suas sedes para o município do Eusébio. Tranquilo? Deixa eu sair daqui e voltar para vocês. Caríssimos, até aqui tudo na paz, tudo de boa. Mantemos o ritmo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aspecto histórico do município de Eusébio. Contextualização Ceará, Aquiraz, Eusébio, né? E agora a gente vai dar alguns pontos relevantes também de Eusébio para já entrar no nosso processo de resolução de questões. Tá? A nossa média de questões tem sido 10, 12, mas dependendo do ritmo da turma, a gente coloca 15, coloca 20, sempre resolvendo todas as questões, sempre resolvendo as questões ponto a ponto. O que é que tem acontecido em inúmeros cursos por aí fora? Todo mundo dá muito conteúdo, 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 e não tem resolução de questões. Ou inverte a situação, né? Dá apenas a resolução de questões e não dá uma ênfase maior também na realização de conteúdo. Nós temos que ter as duas situações que eu vou mostrar daqui a pouco nas questões, que às vezes o nível das questões são muito diferentes. Né? Eu vou mostrar uma questão de 2013 e vou mostrar depois uma questão de 2024, 2025. Né? Bancas distintas, mas com um grau de elaboração bem diferente. Então, nós nivelamos por cima. Nos acostumamos a resolver questões de um nível maior, porque se nós pegarmos e encontrarmos no nosso caminho uma questão de um nível menor ou intermediário, nós conseguimos deslanchar. Ah, não, esse assunto não é importante. Deixa eu antecipar para vocês. Conhecimentos gerais do município. Tá? Comumente tem retirado da jogada grandes concurseiros. O cara deixa o assunto para lá, e aí a questão vem mal construída, mal feita, ou pega um pormenor. Lembro de uma questão da Prefeitura de Aquiraz que perguntava qual era a imagem que estava no teto da igreja, na Matriz de Aquiraz. Né? Teto da Igreja Matriz de Aquiraz. Ou o concurso de Horizonte, né? Que perguntava o nome dos postos de saúde e nomes de escola. Então, muito cuidado ao resolver, ao analisar as questões. Tranquilo? Vem comigo, vamos lá. Nós temos aqui, né? Nós paramos aí falando sobre a década de 80 e o processo de emancipação do município de Aquiraz. Tranquilo?
Certinho? Nós estamos aqui. E aí a polêmica, caríssimos. Olha só. Esse aqui era para ser o brasão de Aquiraz. Por que eu digo era para ser o brasão? Porque o brasão está na forma de um círculo, né? E você vê aqui, por exemplo, que não houve nenhum rigor técnico para a elaboração desse brasão. Então vamos começar primeiro com o primeiro plebiscito. No dia 30 de 6 de 85, ocorreu um plebiscito, tá? O plebiscito não vingou, não passou. Segundo plebiscito, em outubro do mesmo ano, 1985, e o terceiro e último plebiscito, 15 de novembro de 86. Nesse 15 de novembro de 86, tá? O plebiscito foi vencedor, ele foi aprovado. Mas vejam, Eusébio foi fundado em 86? Não. A lei que vai sancionar a fundação, a emancipação política do Eusébio só vai ocorrer de fato no dia 23 de junho de 87. Ou seja, 7 meses depois da aprovação do plebiscito. Existem todos os trâmites jurídicos e legais. E a partir disso, 23 de junho de 87, é que o município Eusébio passa de fato a existir. E aí nós tínhamos aqui o que foi o primeiro, que foi considerado durante muito tempo, está previsto inclusive na Lei Orgânica Municipal, o brasão do município, né? Nós vamos ter aqui a inscrição, liberdade, participação e desenvolvimento, o sol, né, presente no Ceará. Opa, alguém mandou uma mensagem, será que eu estou sem som? Deixa eu voltar aí para vocês. Prontinho. Opa, mensagem aqui. Eu não consigo desligar as câmeras. Só a coordenação consegue fazer isso. Coordenação, você tem como desabilitar a câmera aí? Deixando só a minha? Eu vou esperar um feedback aqui da coordenação e aí nós voltamos. Tranquilo? Posso retomar a apresentação? A coordenação vai por favor, quem tiver aí com a câmera ligada, gente, desliga aí para a gente não perder o foco. Pronto, pronto, já deu certo aqui. Tranquilo? Vamos embora. Ó, estamos aqui no processo de emancipação política e constituição do município do Eusébio, né? Nós temos aqui uma das armas municipais. Isso também está previsto na lei orgânica do município e é comum que a banca Consultan cobre lei orgânica. Aí a lei orgânica tem 90 páginas. Bem, tem 70 páginas. Aí não é comigo, é com a banca. Mas, mesmo na lei orgânica, existe um conjunto de assuntos que são mais comuns. Processo de urbanização, saneamento, arborização, número de vereadores, né? O que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial do município, são essas linhas que costumeiramente são cobradas, tá? Então, nós vamos voltando aqui. Nós vamos ter aqui, ó, a epígrafe do município, participação, liberdade e desenvolvimento, o sol, que castiga o nordestino e o cearense de janeiro a janeiro, né? Aqui, os coqueiros, dada a proximidade litorânea, o rio Coaçu, não é litoral, é o rio Coaçu, né? E esse símbolo aqui, ó, que lembra demais o Fortitudini, né? A influência e a presença portuguesa lá no início da colonização. Então, por lei decretada, sancionada e presente no estado do Ceará, o município passa a existir de 23 de junho de 87, ou seja, esse ano o município fará aí 38 anos de existência. Mas esse aqui era o brasão antigo, que é o que eu tenho visto nos concursos aí afora, né? Nas operadoras de concurso aí afora.
Esse brasão que você está vendo agora é o brasão novo, novo, e existe desde janeiro de 2025. Então, é um brasão que não tem nem 6 meses de existência. E aí, quando você olha esse brasão novo, estilizado, e olha esse aqui, né, você fica imaginando, foi só um acerto estético. Não foi só um acerto estético, né? Tanto é que o ex-prefeito, né, o Astilon Gonçalves, ele aprova a lei em dezembro do ano passado, tá? Lei aprovada e sancionada em dezembro do ano passado. E aí muda totalmente o brasão. Mantém o Rio Coaçu, mantém a epígrafe Liberdade, Participação e Desenvolvimento, mantém o Sol, mantém os coqueiros, mas muda o formato do brasão. O brasão não é mais um brasão, né, sem rigor técnico. Ele passa a ter esse formato aqui, ó. Já caiu diversas vezes em provas perguntando qual era o formato do brasão. Se era francês, se era um brasão português, se era um polonês, russo ou polaco. Esse formato aqui do brasão, ó, com esse estilo aqui, é o escudo polaco, polonês ou russo. Opa, alguém mandou aí uma mensagem para mim, deixa eu ver qual é. Opa, cadê? Muitíssimo obrigado, Dayana. Você é muito gentil. Meninos, até aqui tudo na paz, tudo tranquilo. Eu vou já dar uma aceleradinha de nada para a gente resolver as nossas questões. Viram a diferença do formato? Parecia um carimbo. Agora não. Agora tem um formato polaco, né? Cai na prova. Qual é o formato do brasão de Eusébio? Polaco, russo ou polonês? Tranquilo? Vamos embora, que tá acabando, tá acabando. As forças, né? A voz, e nada. Isso aqui vai até umas horas ainda. Nós temos aqui, né, a explicação do nosso brasão, né? O IB faz sempre diferente. Aqui, ó. Nós temos aqui o escudo, o solzão rachando na nossa cabeça, o rio Poaçu, né? As palavras, a epígrafe aqui, ó, liberdade, participação e desenvolvimento, que faz uma alusão, faz uma referência ao processo de emancipação do município, né? Também do Eusébio. Lembra que faz uma referência à sua localização, por conta do sol e desse fundo por trás dos coqueiros, né? E também o ardório, né? Que é esse formato aqui, ó, que vai lembrar a resiliência, a resistência do povo do Eusébio. Aliás, quem nasce em Eusébio é o quê? Eusebino, eusebiano, eusebense. Vamos lá, chega lá já já. Recentemente nós tivemos um concurso da Prefeitura de Farias Brito, né? E colocaram um trecho do hino de Farias Brito. Eu, quando monto os materiais do IB, a gente faz o preparatório para conhecimentos gerais dos municípios, eu sempre coloco a questão do hino. Por quê? Porque é muito comum que isso seja cobrado, comum de verdade. E o hino e a música, a letra e a música do Eusébio, tem algumas particularidades. Por exemplo, a letra, nós vamos ter aqui Carlos Jean Lima, Josiane Tabosa, Daiane Silva Ribeiro, Natália Almeida e colaboração do corpo docente, né, da Escola de Ensino Fundamental da Lagoinha, certinho? Música, Leandro Vieira, Eduardo Oliveira, Francisca Micaele da Silva e, de novo, ó, corpo
docente, professores, juntamente também com alguns alunos, participaram do processo de elaboração tanto da letra quanto também da música. Isso não existe em nenhum dos 184 municípios do Ceará. E aí o hino, né? Nos arredores de Fortaleza, ó, faz a menção, né? Próximo à Fortaleza, né? Tanto é que no primeiro brasão, ó, o primeiro brasão, ó, o símbolo destacado, né? E o hino da cidade de Fortaleza, a sombra do muro do forte, a pequena semente nasceu, e em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. Né? O primeiro brasão lembra a proximidade de Eusébio em relação à Fortaleza. Você já não vai ver no segundo brasão. Né? Aí vem, no cantinho do Ceará, surge Eusébio como uma luz, com riqueza que igual não há, seu nome em homenagem ao ilustre senador Eusébio de Queiroz, um homem sonhador, foi o trabalho que o honrou. Aqui, de novo, uma referência à lei Eusébio de Queiroz, né? Aí vem Eusébio, Eusébio, que o povo te consagrou e tal, né? E aí a data, ó, de emancipação do município. Em 23 de junho de 1987, o município passa, de fato, a existir. E, no final, relembra, né, a situação do Eusébio, né? Cidade hospitaleira, enaltece a glória e repete: Eusébio, 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 o teu povo te consagrou. Né? Uma particularidade do hino e da letra, né, e da música aí do município de Eusébio, né? Nós temos aqui o topônimo, certinho? Esse aqui é o que é oficial. Ah, e tem aí, está aparecendo com S. No site do governo do estado de Ceará aparece Queiroz com S. Não tem a menor importância se na nossa prova aparecer Queiroz com Z. O pau que dá em Chico, dá em Francisco e vice-versa, tá? Nós só vamos entrar com recursos se for um erro aberrante. E aqui nós temos a bandeira do Eusébio. O que é que você vai perceber? Que o brasão não mudou. A bandeira ainda não foi atualizada. Vai ser atualizada, mas ainda não foi. Eu tenho que criar uma lei para modificar essa bandeira aqui, que ainda está no brasão antigo. E aqui o gentílico, né? Quem nasce no Eusébio é eusebiense ou eusebiano. Ai, que coisa feia, não gostei. A gente não tem que gostar. Só chegar na prova, acertar a questão, pegar o concurso, né, ser nomeado, fazer logo um consignado de 60 mil contos, 70 mil contos, viajar para a Europa, como se não tivesse amanhã, e depois volta e paga consignado, pelo amor de Deus. Né? Vem comigo, nós vamos começar agora as nossas primeiras questões. Hoje é uma aula aberta, então a gente não vai esticar muito a baladeira, é só um preâmbulo. Tranquilo, meninos e meninas? Eu já posso começar aqui com as nossas questões. Deixei alguns minutos a mais para a gente resolver as questões, para nós chegarmos na cara do gol. Chegar sem medo de ser feliz. Tá? E não vão cair nessa esparrela. Ah, o curso fulano, o curso cicrano, beltrano. Conteúdo programático é o mesmo para todo mundo. Só três coisas fazem diferença. Um, se você estudou, faz muita diferença. Dois, o material que você tem acesso. O material faz uma diferença de 10, 15%. Professor monstro. Tem um professor monstruoso, não é um cara que manda bem. Esse cara faz 10%, 20%, 10%, 15% no máximo de diferença. E o resto é você. 70%, 75% é você. Agora, se você pega um material de baixa qualidade, aí atrapalha a sua vida. Pega um professor meia boca, atrapalha a sua vida. Né? Nós estamos aqui por quê? Por meus olhos azuis? Não. Porque nós queremos resultado. E quando eu falo resultado, ó, dinheiro, viu, metal. Nada melhor do que trabalhar para o Estado.
O prefeito morreu, ele vai levar seu salário? Não, vai não. Seu salário cai na conta. E o bom, na metade do ano já cai o 13º. Oh, meu Deus, oh, glória. É bom demais. Acabou-se. Não tem erro, mas para isso é que nem salve rainha, meninos. Quem não é católico, deixa eu fazer o contexto. Salve rainha. Primeiro, gemendo e chorando no vale de lágrimas. Só depois, doçura nossa. Não tem redenção sem calvário. Não tem dia fácil, tá? Momento coach, vamos embora. Posso colocar a primeira questão para vocês? Como a gente tem um tempinho, eu coloco a primeira questão. Você resolve, eu olho se resolveram mesmo, se não estão enrolando, se não estão me trapaceando, eu não estou vendo, mas Deus está vendo, ó. Só anotando na sua caderneta, e aí entra com a resolução. Pode ser assim, para não ficar cansativo para vocês e para ver do que é que vocês são feitos, para a gente demarcar um ritmo. Beleza? Vamos lá. Primeiríssima questão. Eu coloquei 12 questões. Eu não sei se no material tem 12 ou se tem 10. Eu acho que eu nem avisei a coordenação. Isso às vezes acontece, pessoas. Ó, prontinho, contando de agora, um minutinho para você resolver a questão número 1. 0800, questões de nível fácil, né? Elaborado pela equipe do IB, que é basicamente eu, né? A parte de conhecimentos gerais e atualidade, é equipe todinha formada pelo professor Brando, né? E de Brando só tem um nome que está eternamente em 220 volts. Quando morrer, descansa. Beleza? Um minuto para vocês. A denominação do município de Eusébio é uma alusão, uma referência. E aqui uma dica de língua portuguesa, ó. Quando você pegar uma palavra, uma rebuscada, né? Vou usar o termo aqui bem sério, mais afrescalhada, aí você vai lá e usa um recurso chamado sinonímia, que é trocar um nome mais rebuscado por um nome mais simples. Você vem para cá e tem referência, né? Alusão que faz alusão, faz referência, se refere. Beleza? Eu já antecipo que essa questão é questão de nível fácil, né? É aquela questão que se faz já para se animar, já chega em casa, mãe, eu vou pedir demissão do meu emprego. Eu já sou funcionária da prefeitura, funcionário da prefeitura de Eusébio. Tranquilo? Bora lá. Vou entrar com a resolução agora. A denominação do município de Eusébio é uma alusão ou uma referência. Primeiro, existiu sim um jogador na seleção brasileira negro. Eusébio, verdade. Primeiro jogador negro. Só que o município não se refere ao jogador Eusébio. Esse jogador Eusébio aqui é lá da década de 40, né? E o município passa a existir de fato em 87. Então, você descarta o item A. Elimina também o mercador português Eusébio Guzmão, também existia, mas a presença portuguesa, tá, acontece no município, no que seria o município de Eusébio, lá no século XVII. E o município só vai existir no século XX. Prontinho. Eliminei 2 itens para vocês. 0800. E aí está na mão de vocês, tá? Me digam aí qual é essa, se é a C ou se é a D. Vou sair daqui, voltar para ver se vocês já responderam aqui no chat. A Luciana está marcando C, a Ondinelli está marcando C, a Hilda está marcando C. Então vamos lá, vocês estão dizendo que a C, a Lumaara. Só tem nome de gente rica, meu Jesus amado. Povo rico e fino. Me chamem para o churrasco da posse, por favor, que eu não estou podendo mais comprar carne, não. Não é uma questão religiosa, é pobreza. Vamos lá, deixa eu resolver essa primeira questão. Já tinha eliminado o item A, tinha eliminado o item B, olha a armadilha. Ó. A família Girão
ela surgiu e radicou-se às margens do rio Jaguaribe, e não no rio Poti. Então, o que é que eu tenho? O senador Eusébio de Queiroz, que está escrito com S, tá? Pode ser com Z, nenhum problema. Criador da lei abolicionista que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Primeira questão, nível fácil, C de casa. Segunda questão, ainda mais fácil. Ainda mais fácil, tá? Não tem erro. São elementos que constituem as armas municipais. Isso aqui, gente, está definido na lei orgânica do município. Todo município tem as suas chamadas armas municipais. As mais comuns, a bandeira, o hino e o brasão do município. Dentre os elementos que compõem o brasão municipal de Eusébio, destacam-se, olha a armadilha, aqui, ó. Se você é da área de educação, você deve lembrar que o MEC criou a normativa, né, que nós não devemos mais colocar nas questões falso, exceto, incorreto, porque isso valoriza o lado negativo da questão. Mas isso se aplica para quando você elabora a prova. Para a prova de concurso, então nem aí. É muito comum que caia na prova de concurso a palavra falsa, a palavra incorreta, a palavra exceto e os advérbios, ó, respectivamente. Isso aqui derruba uma porrada de candidato desavisado. Não será o nosso caso. Essa questão também ela pode ser classificada como uma questão de nível fácil. Entre os elementos que compõem o brasão municipal de Eusébio, destacam-se a exceção. Tem coqueiro no brasão? Tem. Tem o sol no brasão? Tem. Eliminei 50% da questão para vocês. Consultando trabalhando no circuito ABCD. Tá? Eliminei 50%, os outros 50% está na mão de vocês. Vou sair daqui para ver do que é que vocês são feitos e já conseguiram resolver a minha segunda questão. Opa, já tem gente resolvendo aqui. Rondinelli colocou A, Anderson colocou A, Micael colocou A, Ana Luciana também, está todo mundo em de A. Vocês estão dizendo, a Hilda também, estão dizendo, eu estou acreditando. Se vocês errarem, vão estar tudo desclassificado já. Bora, vamos para a segunda. Segunda questão, 0800, né? Questão de nível fácil. Tem coqueiro? Tem, 2 coqueiros. Um sol, um lema. Tem lá, participação, desenvolvimento, faz parte do lema. O que não tem no brasão? A data da criação do município. É muito comum que os brasões, tem vários municípios no Ceará, né, que tem a data de emancipação do município, da criação do município, né? Farias Brito tem, acho que Itauá também tem, e tal, né? Horizonte tem, né? Mas no município de Eusébio, o brasão não tem a data de criação do município. Então, como eu estou buscando a exceção, eu estou buscando a questão errada, a questão equivocada, a nossa alternativa item A de aprovação. Olha só a terceira questão. A terceira questão é uma questão que a gente pode defini-la como uma questão de nível médio, tá? De nível médio. Muita calma nesta hora, aqui na questão número 3. Bora lá. O hino do município possui uma particularidade que não se aplica a nenhum dos 184 municípios cearenses. Essa particularidade está corretamente destacada. Certinho? Primeira coisa que você vai eliminar. Elimina B. Por quê? Porque o hino não é mais antigo que o município. Não tem como. Segundo,
A letra é de 38 e a música é de 87. Também não, porque em 38 ainda Eusébio era distrito de Aquirás. Então, eu eliminei dois itens para vocês. Eliminei tanto o item B, quanto eliminei também o item C. Certinho? Vou voltar aí para vocês, para ver o que é que vocês vão me apresentar como resposta da questão número 3. Opa, Larissa aqui já deu e tal. D de dado. Rondinelli, D de dado. Bora, cadê o restante? Todo mundo colocando D de dado, D de dado, D de dado. E aí? Posso avançar para a questão? Eu tenho 12 questões, estou na terceira. Eu vou resolver todas as questões. Pronto? Vamos embora? Pronto. Vamos lá. Cuidado, né, com essas questões, né? Essa questão é uma questãozinha de nível médio, né, para não trazer muito trabalho, não pode colocar só questão fácil também, para você não ter a impressão de que essa prova vai ser um passeio e ela pode não ser esse passeio todo. Então, eliminando, sem pé nem cabeça, né? Não foi criada logo após o plebiscito, você descarta o item A. O hino não é mais antigo, descarta o item C, D de dado. E, ó, tanto alunos quanto professores, ok? Corpo docente e corpo discente, certinho? Cuidado com essa questão. Se trouxer uma outra informação que não esteja vinculada a essa, nós aí interpomos um recurso. Questão 3, D de dado. Questão 4, facílima, mas requer cuidado. Ó, aqui, ó, um advérbio. O município de Eusébio foi oficialmente instalado 0800. Nível fácil, 4 questões. Das 4 questões, 3 de nível fácil. Né? Por que isso? Porque é a aula 1. Eu não sei se já tinham ouvido falar do Eusébio, se conhecem o Eusébio, se moram no Eusébio, não sei. Então, na dúvida, eu coloquei aí nas questões mais ou menos. Tranquilo? Então, eu já vou resolver essa daqui direto, porque ela é muito fácil. Eu tenho medo de estourar nosso tempo. Não faz sentido o item D, ó. Nós estamos falando do século XIX, né? Aqui em 1889 foi quando aconteceu a proclamação da República. Então, você descarta. Em 89, o município já existia. Então, qualquer coisa que não seja em 87, você já descarta. Certinho? Nenhum problema. Muita gente corre o risco de marcar essa daqui, ó. Por quê? Olha a data. 7 de setembro, né? E tem uma outra data importante, né, Eusébio, que foi dia 15 de novembro, mas de 86, né? A realização do terceiro plebiscito. 7 de setembro de 87 foi a emancipação do município de Horizonte. Então, cuidado com as armadilhas. Quando essas questões aparecem, tem 2 questões que você bate o olho em cima e já vê que não tem pé nem cabeça. E 2 outras questões que geram uma ou outra confusão. Tranquilo? Eu sair daqui só para ver se vocês concordam com o gabarito ou não. Opa, prontinho. Tranquilo até aqui, meninos. Tudo de boa. Podemos seguir. Agora eu vou dar uma aceleradinha em 2 questões. Pode ser? Resolvo a 5 e a 6 de uma maneira mais acelerada. E aí depois nós voltamos à cadência original para não estourar o tempo de ninguém. Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui a questão número 5. Que é a questão de 5 nos traz. Né?
E aí sempre eu vou graduando e vou dizendo se a questão é de nível fácil, de nível médio, se de nível difícil, ou se tem uma questão chamada de PL. Pronto. Questão número 5 é uma questão tranquila. A ocupação da área onde se estabeleceria o município de Eusébio teve início ao período da história brasileira definido como quando é que a região onde hoje nós temos Eusébio começou a ser ocupada. República da Espada não pode ser, isso aqui vai de 1889 a 1897, final do século XIX. Eusébio não tinha sido ocupado até então, certinho? Não foi inicial. Período regencial vai de 1831 a 1840, tá? Antes de Dom Pedro II assumir como príncipe regente. Segundo reinado, muito menos. O segundo reinado vai de 1840, quando Dom Pedro II assume, até 1889, quando acontece o golpe da República. Então, aqui, período colonial, o início da história brasileira e o início da história cearense, né? Século XVII. É uma questão de nível fácil, tá? De nível fácil, mas você tem que ter um contexto para poder resolver a questão. Questão 5, C de casa. Questão 6. Questão relativamente fácil, tá? Mas tenham cuidado por conta do advérbio, tá? Antes de sua emancipação efetiva, o município de Eusébio, durante longo período de sua história, esteve sob a influência econômica e jurídica de outro município circunvizinho, e até meados da década de 80 configurou como seu distrito. Eusébio era originalmente distrito de, primeiro, nunca foi distrito de Fortaleza. Nunca. Pacajus, muito menos. Aí ficamos com duas alternativas: Maranguape e Aquirás, né? Moleza elimina a B, a nossa alternativa número 6, a de aprovação. Opa, alguém mandou uma mensagem aí. Deixa eu ver aqui. Opa, opa, opa. Exatamente, até aqui, ó, metade das questões. São 12. Item 5, item 5, C de casa. 5, C de casa. Beleza? Olá. Até aqui só questão fácil, só questão boa, só questão fácil, só questão boa. Vamos engrossar o caldo só um pouquinho, né? Porque senão a gente chega lá na prova e tem a impressão de que vai ser um passeio, e vai que não acontece. Vai que a questão vem pegando. Vai que a questão vem no nível PL, né? Para lascar. Então, nós nivelamos por cima. Nos preparamos para o pior, e o que vier de pior, nós atropelamos. Então, vamos embora. Pega logo aqui a nossa questão número 6. Não, 6, não é? 7, né? Já. Questão número 7. Bora lá. Questão número 7. 7. Pronto, 7 também é moleza. Só questão fácil, né? Boa. Oficialmente, o município em 2025, o ano que nós estamos, né, completará tantos anos de existência, considerando a sua data de emancipação. Certinho? Primeiro, de cara, o município não tem 100 anos. Não tem. Então, você vem para cá, tudo que tiver 100 anos, você elimina. Acabou-se. Né? Os Aquiraz é um dos municípios mais antigos do estado do Ceará. Mas nós estamos falando de Eusébio, é um dos municípios mais recentes. Então, eliminamos a A e eliminamos a C. Tá? Se eu partir do pressuposto que o ano de emancipação foi 87, né? 87. Não preciso nem saber de muita coisa, não. Ó.
Vem aqui para a velha, boa e terrível matemática, né? 7 para 15, 8, vai 1, não é isso? 9 para 12, 3. Para 1, 0, 0. Matemática simples com o professor Brando. E, ó, 38 anos. Questão de nível fácil, tá? Questão número 8. Moleza, moleza, moleza. Muito parecido com a questão que nós já resolvemos. Um dos elementos abaixo compõe o brasão, que corresponde a uma das armas do município de Eusébio. 0800. Certinho? Não tem como você se enganar. Só erra se você quiser. Fácil demais. Olha lá. Um dos elementos abaixo está no brasão do município de Eusébio. Certo? Então, eu sei que não está. Estrelas. Não está lá. O que tem lá no brasão é coqueiros. Pronto, descartei. Palmeira? Não. Tem coqueiros. Tá aqui, ó. Tem agricultor? Não. Agricultor está no brasão de Acopiara. Significa homem do campo. Então, tem lá um sol presente no brasão do município de Eusébio. Também uma questão de nível fácil. Só questão suave, só questão de nível fácil, né? Para ninguém ter nenhum problema na aula de hoje. Vai começar a engrossar o caldo agora. Né? Da 9 para frente, a questão sofre aí, as questões sofrem uma esticada, né? Para você não ter uma falsa inversão. O processo de ocupação dos diversos municípios ocorreu ao longo da história associado ao processo de expropriação. Expropriação, tá? Língua portuguesa, sinonímia, facilitando a sua vida e a minha vida. Expropriação. Você vem para cá, troca por tomada, roubo, expropriado, tá? E etnocídio, né? Etnocultura, sídio, morte, né? Morte da cultura. Eu vou até voltar aí para vocês, prontinho, para desmantelar essa questão. Pronto. Vocês que são aí as pessoas do forró, né? Já viu como é o forró, né? Lembra como era o forró tradicional? Que hoje a gente chama de forró pé de serra, zabumba, triângulo e sanfona. Hoje o que é que nós temos no forró? Harpa, bailarinas, violino, violoncelo, banjo. Fala, Gláucia. A Gláucia levantou a mão e vai falar, não acredito não. Gláucia, eu vou costurar teu nome na boca do sapo, Gláucia. Mas só depois que tu passar, né? Para dar certo os processos. Tranquilo? O forró se manteve igual? Não, não se manteve igual. Uma mudança cultural, você vai perdendo a sua cultura, né? E os indígenas, os povos originários, perderam alguns traços. Tanto é que os tapebas aqui de Calcaia, eles tiveram um problema de reconhecimento que não tem mais a língua nativa. Não tem mais a língua nativa. Mantém algumas tradições e tal, mas não tem a língua nativa. Então, a questão número 9 é boazinha porque tem um texto, ela tem um preâmbulo, né? Prepara o indivíduo para a resolução. Ainda está no rol daquelas questões fáceis. A questão número 9. Vamos lá. Questão número 9. O processo de ocupação dos diversos municípios ocorreu ao longo da história associado ao processo de expropriação e etnocídio dos povos originários, que ocupavam diversos rincões, diversos pedaços, porções da nossa terra.
correspondem aos povos originários, ó, correspondem aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu o município de Eusébio, eliminando tapuias, eram todos os indígenas do interior, os de língua travada, pitaguaris, que ainda existem, Maracanaú e Pacatuba. Pronto, está na sua mão aí a resposta. Dois grupos indígenas importantes, dois povos originários importantíssimos dentro do contexto da história do Ceará. Só que eu quero saber os povos que ocupavam a região onde hoje nós temos o Eusébio. Certinho? Ó, desenhos horríveis com o professor Brando. Pronto. O Cearazinho de açúcar. Nossa, que Ceará feio da peste, né? Os Tremembés ocupavam essa região aqui, ó. Os senhores do litoral. E o Eusébio está para cá. Então já não podia ser Tremembés. A nossa alternativa, Genipapo Canidé, os Potiguaras. Beleza? Genipapo Canidé e Potiguaras. Questão 9D de dado. Questão 10, ainda uma questão fácil. Eu deixei as duas questões para o final, para você ver, só para você poder comparar como é que as bancas trabalham as diversas questões. Vamos lá. O gentílico, né, o adjetivo pátrio, correto dos nascidos no município de Eusébio, corresponde a ou corresponde ao? Alguém tinha mandado a mensagem, vou voltar aí para ver qual é. Opa, cadê mensagem? Sabrina, B de bola. Anderson, B de bola. Esse B de bola, meninos, é da nona ou já é da 10ª? É a 10ª já? Ah, beleza, 10ª, né? Então vamos lá, vamos desdobrar aqui a 10ª. Vocês estão afiados, mas aí eu guardei uma armadilha aqui para vocês na 11ª questão, né? Só questão fácil, questão média, questão fácil? Não, cara, ainda não é assim não, né? Sempre se preocupe com isso, tá? Por exemplo, a questão 9, o gabarito é, Ana, gabarito da 9, D de dado, certo? 9, D de dado. Vou colocar logo aqui no chat para você. D de dado. Pronto. Vamos lá. Caríssimos, né? O nosso edital, a AMT, já saiu, o edital já está no meio do mundo e tal. Mas aí tem ainda os outros editais para abrir. Quando abrir o nosso edital, nós vamos começar por qual questão? Eu pergunto isso de antemão, porque quando a prova acontece, nós temos que ter uma estratégia prévia, antes da prova. A prova é só a finalização da preparação, né? É a cereja do bolo, por assim dizer. Você vai começar por qual conteúdo? Quem tem específico, por exemplo, a turma da pedagogia e das áreas específicas, vai começar por qual? Turma da saúde, vai começar por qual área? Turma da Guarda Municipal, AMT, vai começar por qual área? Pela mais fácil, pela específica, por qual? Pela que tem um número maior de questões? Qual? Qual é a estratégia de vocês? Né? Sem querer parecer coach, nada contra os caras, mas a sua estratégia define seu resultado. Já antecipo. Já tem alguma janela de concurso público? Comece pelo que você é melhor. Ah, a minha área é história. Então, qual é o seu feijão com arroz? A sua área específica. Ah, eu sou da área de saúde. Qual é o teu feijão com arroz? Sua área específica. Ganha tempo resolvendo essas questões. Tempo esse que você vai precisar em matemática, em direito, em língua portuguesa. A administração do tempo. Ah, a prova vai ter 3 horas. Não existe prova de 3 horas.
A prova vai ter 4 horas, não existe prova de 4 horas. A prova de 3 horas tem 2 horas e meia, 2 horas e 40, meia hora, 20 minutos para gabarito. Você pode comer a prova pelo pé e vacilar na hora de marcar o gabarito. Errou uma sequência no gabarito, você está desclassificado. É simples desse jeito. Não tem magia nisso, tá? É estratégia, é coerência. Por isso, muito cuidado na hora de marcar e escolher. Comece pela específica, come a específica pelo pé e depois comece com as questões que requerem mais tempo. Sempre assim, a administração do tempo. O tempo não é aliado do concurseiro. O tempo não é aliado de ninguém. Bora lá. 10ª questão já foi. Moleza, moleza, B de bola. Se eu não me engano, eu resolvi aqui a 10ª questão. Não, resolvi não, gente. Perdão. Resolvendo agora, dei spoiler da questão número 10, né? Também, vocês estão vendo que muitas das questões são questões autorais, existe um sentido nisso, o assunto se repete, mas a questão não. Então, não existe eusebano, é eusebiano, tá? Não existe eusebino, tá? É eusebense ou eusebiano. Qualquer um dos dois está correto. 11ª, agora sim. Aqui o caldo engrossa. Olha o tamanho da questão. Aqui sim, ó. Prova do Eusébio de 2013. Ó, aqui, ó. Adaptada. Eu mexi só um pouquinho na questão, né? Para a questão ficar mesmo do jeito que a gente precisa. Prontinho, meninos. Todinho de vocês aí, ó. Pronto, tá? Cuidado. Olha a questão como foi construída. Se eu não me engano, essa banca foi a Pró-Município. Salvo engano, tá? Assinale a opção que contém erros nas informações sobre o município de Eusébio, estado do Ceará. Eusébio é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado na região metropolitana de Fortaleza, tem 79 km² de extensão e uma população estimada em 80 mil habitantes. Verdade, de acordo com o último censo do IBGE. O item A é verdadeiro. B. O topônimo, o nome Eusébio, é uma alusão ao ex-ministro da Justiça e senador Eusébio de Queiroz, autor da lei que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil. Também é verdadeiro. Tá? Prontinho. E aí, daí para frente, aqui é igual a Salve Rainha, viu? Gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Prontinho. Está na mão de vocês agora. Tá? Ainda consigo eliminar mais um item para vocês. Olha D. A maior concentração populacional enquanto na zona urbana, claro. Sempre, né? Onde eu tenho uma estrutura maior de energia, serviço eletrônico, hospital, hotel, ensino fundamental e médio. Tudo isso aqui é verdadeiro. Prontinho. Agora é com vocês. Questão número 11. Essa aqui, eu ainda mexi na questão, aqui e ali, questãozinha mais casca grossa, tá? Pró-Município, uma das bancas que já realizou o certame do Eusébio em 2013. Tanto é que você está vendo que ela está fora do padrão comum da Consulpan. Padrão comum da Consulpan, ABCD. Essa questão está ABCDE. Não invalida a questão de jeito nenhum. Um minutinho para se resolver, e aí eu entro já com a resolução, tá? E aí faço a minha inferência dessa questão. Prontinho? Vamos lá. Voltar aqui para prontinho. Viram aí o nível da questão? 2013, pró-município. Um nível um pouquinho mais puxado, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho mais puxado, tá?
né? Bora lá, vamos desmantelar essa questão agora, tá? Questão muito boazinha, né? Posteriormente, nós vamos preparar umas questões também desse nível para cima, que a primeira aula inaugural é o preâmbulo, né? É só as questões fáceis, para ir tomando gosto. Gente, ele quer a questão que contém erros. O item A é verdadeiro, tá? O item B também é verdadeiro, ó. E aí, detalhe, essa questão, ela vai misturando um monte de coisa. Ela vai falar da população, vai falar da área do município, vai colocar a região em que o município está localizado. Tudo isso no primeiro item. Aí vou para a segunda. Puxa, aqui, ó, a segunda é uma questão de história sobre o topônimo que vai dar origem ao Eusébio. A terceira, né, falando sobre o desenvolvimento econômico e infraestrutura e educacional, ó. Só aqui eu tenho pelo menos 3 itens do edital. Aqui, certinho? Aí você bate cabeça nas duas que ficam, certinho? 0800. 0800. Olha o item E. Localizado a 15 minutos de Fortaleza, o município de Eusébio vem se consolidando pelo seu desenvolvimento social e econômico, atraindo principalmente empresas na área de construção civil, comércio e serviço. Verdadeiro. Dois shopping, cinema, escola, empresa da área de segurança, tudo lá. Mais de 3 mil empresas, verdadeiro. Nós temos, inclusive, ó, a Fábrica Fortaleza, a maior produtora de massa da América Latina. Tudo verdade. Então, olha a safadeza de quem montou essa questão. Ó. Só isso aqui é o erro. Não é CE 060. Se você voltar um pouquinho para a nossa aula, olha aqui, foi a CE 040, meu irmão. Só isso, somente isso derrubou o candidato desavisado. Só isso, um detalhe. O diabo mora nos detalhes. Questão de 2013. Olha a questão de 2014, né? Para agente de saúde. Dê uma olhadinha nessa questão. Essa questão que vai falar de geografia do município, certinho? Vou só deixar a questão com vocês, vou dar uma lida, e aí vou fazer umas traduções aqui, para você não ter nenhum problema. Vamos lá. A hipissometria. Gente, isso aqui é só para atrapalhar a vida do cara, meu. Hipissometria. Isso aqui você vê quando você faz a faculdade de geografia, ou analisa mapas, mapas hipissométricos, esse negócio todo. Eu poderia ter colocado simplesmente isso aqui, ó. A altitude. A primeira barreira que o cara tem é entender que esse diabo de hipissometria é altitude. Então vamos lá. A altitude é uma representação gráfica, né, de altitudes. Aqui, ó. Só para atrapalhar o cara, ó. Utilizado em geografia e topografia que mede a elevação de um ponto em relação ao nível do mar. Segundo dados do IPESC, Instituto de Pesquisa Estratégica Econômica do Ceará, em termos de altitude, metros em relação ao nível do mar, o município de Eusébio registrou a seguinte marca. Pronto, acabou. O texto mais elaborado é só uma cortina de fumaça. Não tem o que fazer aqui. Primeiro, o Eusébio não está a 1.000 metros acima do nível do mar. 1 quilômetro? Nem Tianguá está isso aqui, meu irmão. Descarta. Se eu descartei 900, eu descarto também 700. Certinho? Está agora na mão de vocês.
ou item A, ou o nosso item C. A ou C, 0,800. Tá? Essa questão aqui eu considerei de nível médio. A anterior, certo? Você pode considerar de nível PL, para lascar, ok? De nível médio. Aí eu venho para a questão. Pô, Eusébio está na linha do litoral, certo? O litoral cearense é baixo. É baixo. Sempre foi baixo. A altitude mais elevada de Fortaleza, por exemplo, é 21 metros. Então, não tem como ser de 200 a 500. A nossa opção é o item C de casa. Tranquilo? E aqui no finalzinho, ó, o nosso gabarito para você printar se você perdeu aí alguma dessas questões. Certinho? Finalzinho da aula, e aí as minhas redes sociais em meu e-mail, tá? Aqui, ó, todo o gabarito marcadinho, e aí eu volto para vocês, né, para dirimir qualquer dúvida e também me despedir. Tranquilo? Caríssimos, viram aí qual é o nível das questões? Esse é o nosso nível de aula, né? É assim que o IB e o professor Brando trabalha, formando a turma. Nós nos encontraremos de novo na próxima aula, só que agora com material mais denso, com um número maior de questões, porque a qualquer hora esse edital sai e aí a nossa concorrência vai ser muito grande. Tem muita coisa boa sendo produzida no material, mas também tem muita coisa ruim. Então nós aproveitamos o que é bom, melhoramos o que é ruim, nós descartamos. Tranquilo? Qualquer coisa, a central. Agora, André, vou colocar aqui de novo o gabarito, rapidinho, né, para quem não pegou. Prontinho, ó. No final, gente, beleza? Ó. Acompanharam aí? Certo? Prontinho. Aí agora, voltando para vocês. Caríssimos, boa noite, bom descanso. Vou ficando por aqui com vocês, mas meu trabalho não para nunca. Abraço a todos, sucesso, até a próxima aula. Fui!